Olha, ó, o Economist, jornal, está chamando, o Trump chamou o dia da libertação. Independência. E o Economist chamou, o Economist é inglês, né? É europeu. Ele chamou o dia da ruína. Por quê? Olha, eu vou com o que eu estava vendo o Sami falar aqui antes. O Trump também chamou de dia da independência, né? Esse anúncio aí das tarifas de ontem. Para mim, qual que é a grande vantagem de independência? Né? Se a gente olha a história do mundo, da economia, a riqueza, a receita para a pobreza, se a gente quer assim, não, vamos ser pobre, vamos ser miserável, a receita para isso é a independência. É você tentar fazer tudo sozinho. Né? Se eu tento, imagine aqui você que está ouvindo aí em casa, se a gente tentar fazer um remédio, uma simples dipirona sozinho. Né? Então eu vou ter que ficar ali 1 ano, mais ou menos, imaginando, tentando descobrir, estudando como que se faz esse remédio. Mais 1 ano para tentar produzir. No entanto, eu posso, por algumas horas do meu trabalho, alguns minutos do meu trabalho, comprar esse remédio de uma pessoa que também tem o lucro dela. Então, o Gandhi, por exemplo, na Índia, ele insistiu nessa de não, vamos ser contra os importados, né? Vamos fazer tudo sozinho, autossuficiência. Isso é uma bobagem, a gente tem que comemorar a interdependência, o fato de todo mundo precisar um dos outros. E daí muita gente está... Seria o globalismo isso. O princípio do globalismo era isso aí. Da globalização. Da globalização, então. Acho que o globalismo tem uma coisa... tem outra Qual é a diferença do... De impor regras. O globalismo seria uma outra frente de poder, né? Ideológico. Então, mas a globalização, como é que se chama, não deu certo. Não, como assim, pô? O mundo, nos últimos 50 anos, a pobreza diminuiu mais que nos 500 anos anteriores. Eu sei, mas ele não funcionou direito como... Por exemplo, vamos pegar a empresa sueca, a Volvo. A Volvo fazia o motor na Suécia. Sim. Fazia o caminhão na Suécia, o motor na Suécia... E o funcionário, só terminar. Desculpa. E o funcionário ganhava, sei lá, $7.000 todo mês. Quando veio a globalização, ele passou a fazer o motor no Brasil. Esse funcionário da Suécia ganhava 7 mil, perdeu o emprego dele lá e fazia o motor aqui, para o funcionário ganhava 2 mil. Isso foi a globalização, que China foi... E a Índia também, né? A Índia. Que esses caras que tinham a mão de obra baratinha acabaram... E os Estados Unidos foi pro saco. Que é o que o Trump ficou pobre. Não é isso que ele quis dizer? Não, ó, vamos lá. Se você tem alguém fazendo alguma coisa mais barata por um preço melhor, para o consumidor, isso é ótimo. Isso é excelente. Eu sei, mas acabou com o emprego lá na Suécia. Mas esse cara acaba que ele pega um emprego mais produtivo. Né? A Suécia não está com desemprego hoje, a renda não está caindo. Mas é pior a vida do cara lá. O Wall Street Journal, o jornal americano, ele fala que essa é a guerra comercial mais estúpida que existe. Você acha isso? Porque os Estados Unidos, ele está... A participação dos Estados Unidos na economia mundial, ela caiu dos anos 60 até 2010, 2013. A partir dali, ela só subiu. O desemprego está baixo nos Estados Unidos, está com um problema de gente nos Estados Unidos. A renda também não está estacionada. Então, assim, tem um problema com a China, até posso concordar que a China tem lá, o Sami pode explicar isso melhor, mas tem lá ela desvaloriza demais o câmbio para ficar muito enfim, ter vantagem comercial, né? Mas por que ele não aplicou, então, só taxa para a China? Aplicou também para o Japão, 24%. Austrália. E o Brasil, por exemplo, digamos que o Brasil tem um déficit comercial, os Estados Unidos têm um déficit comercial com o Brasil. É pequeno, né? Tanto que ele botou só 10% de taxa. Mas isso é por quê? Porque a gente exporta, sei lá, café. O Brasil tem um superávit comercial com todo mundo, o mundo todo em relação a café, porque, sei lá, mais de metade do café do mundo sai de Minas Gerais. Isso é bom para os países. Os Estados Unidos vai produzir o próprio café, né? Não faz sentido, cara, ele produzir. Então, a receita para a prosperidade no mundo é especialização e comércio, né? A gente se especializar numa função, naquilo que a gente sabe fazer melhor. Eu, no caso, que eu mais sei fazer é irritar professor de história. E a gente faz as pessoas perderem tempo na vida. O pânico é a nossa habilidade, mas nossa então função. É um tiro no pé do Trump, como vocês estão colocando aqui. Então, mas se você partir desse princípio, por exemplo, o Brasil vai virar uma colônia zona. A gente nunca vai ser um país bala.
Se você partir desse princípio... Sempre dependente, né? Sempre dependente. Sempre dando as commodities lá, levando aço para Hyundai, a Hyundai faz o carro, a gente paga um absurdo o carro que saiu daqui, foi lá para Hyundai e compra o carro aqui caríssimo. Não, uma teoria porque se partir desse princípio, o que a gente faz bem? Por exemplo, mas qual é o problema? Paga imposto. A Austrália... Não é? Paga bem imposto. Mas a Austrália e o Canadá, dois aí dos países mais ricos do mundo, são exportadores de commodities, de metal, de minério, que nem o Brasil. Mas quem consome é americano, que é isso que ele estava falando. Ele falou, porra, eu importo de vocês 3 bilhões de dólares de carne. Quando vai o negócio aí, você... sim. Não, entendeu? Esse toma lá da cá que ele está falando, não é isso? É isso aí. Você está me taxando, eu vou taxar igual. Então, mas quando você imaginar porque Estados Unidos é muito rico, meu. Verdade. Estados Unidos é 25% do PIB mundial, é americano, é só nos Estados Unidos. E ele fala como sendo um país pobre, parece país pobre. É verdade. Né? Parece país pobre, Estados Unidos. Será que está pobre desse jeito e a gente não sabe? Qual o alerta que ele está querendo? O que ele está querendo dizer? Isso aí. Tem uma mensagem. É isso aí. Não é só taxar porque ele não gosta dos caras. Uma coisa que daí sim eu concordo que ele pode exigir é assim, poxa, o Brasil cobra a alíquota de importação de 10% em média dos Estados Unidos e a gente cobra do Brasil 3%. Então vamos igualar, vamos ser recíproco. Mas parece que essa tabela, está todo mundo agora tentando discutir de onde que ele tirou aqueles números lá de reciprocidade, aquela tabela que ele mostrou ontem na televisão, e ninguém entendeu muito bem. Parece que ele dividiu o déficit comercial, uma bagunça essa tabela aí que está mostrando na TV. Então, se for para pressionar, muita gente, eu estou nos grupos aí, pessoal defendendo o Trump, muita gente está falando, não, ele está fazendo isso para pressionar os países a baixar a... Para negociar, né? O que você acha, Sami? Não, eu acho que esse negócio de reciprocidade, ele está impondo à sociedade dele um custo maior. Mesmo exemplo que você deu, não produz lá o emprego, tá? Mas o cara consegue consumir um carro por 2 mil que antes custava 7. E com essa sobra, vão gerar outra economia. Também quando ele faz essa questão, eu mando tanto e volto tanto. Não é uma conta que faz muito sentido para mim, porque é a mesma coisa, eu falo, Emílio, você me deu 3 mil e eu te dei 1.000. Mas, tudo bem, mas às vezes você tem um patrimônio, uma renda muito dispare da minha. Então não quer dizer isso. Como a maior nação do mundo, eles têm riqueza suficiente, não só produzida lá, como para ter relações desiguais. O que diz aí a teoria econômica, tem o Ricardo falava da vantagem competitiva. Faça o que você faz de melhor. Se você pensar, Emílio, no começo, como é que era? A sociedade, no começo, na Locke pode falar, o cara tinha que fazer tudo. Tinha que escambo. Não, então... Antes do escambo, ele fazia tudo. Depois começou o escambo. Depois uma unidade, que é o dinheiro, para trocar. Então, para mim, você está regredindo a sociedade e vai ficar tudo mais caro. Então, mas você fala no protecionismo dele, que ele está sendo... O protecionismo vai ficar muito mais caro. O poder de compra do americano vai diminuir. Você acha que a globalização deu certo? Acho que deu mais certo que errado. Que nem mas para o americano talvez não tenha dado certo. Por isso que ele está fazendo isso. Melhorou. Para o americano? Melhorou. O americano tem muito mais acesso hoje do que antes, a qualquer coisa. A classe média não diz que não tem mais classe média. Poder de compra. Mas isso eu acho que está muito ligado a outras políticas que foram feitas. Que você como acha, enxurrada de dinheiro na Covid. Pandemia. Eu acho que tem um problema de percepção. As pessoas acreditam uma coisa, mas quando a gente vai ver os números mesmo, o americano nunca foi tão rico, nunca teve nunca conseguiu as coisas de modo tão fácil. Eu tô até brincando com uns amigos agora que estão morando nos Estados Unidos, eu falando assim, vou para aí em setembro, vou para um casamento lá, se quiser eu levo um iPhone para você, porque vai estar mais caro nos Estados Unidos que no Brasil. E assim, tem aquela frase, o Brasil é o país do futuro. Tem tô vendo alguma razão nisso, alguma verdade nisso, porque os países estão cada vez mais se parecendo o Brasil, entendeu? Cheio de corrupção, cheio de violência, cheio de barreira alfandegária. Nem a Dilma faria uma política alfandegária de importação tão cruel quanto essa do Trump, assim. Tá fazendo uma exclusão comercial nos Estados Unidos. Eu acho, até tô meio otimista, pensando que vai dar tão errado
os preços lá vão subir tanto que o Trump daqui a pouco ele vai arranjar ali algum motivo para cantar vitória e vai desistir disso tudo e vai retornar ao que era antes. Talvez a culpa não foi de uma iniciativa de ter ido para a China lá no passado e produzir tudo lá que era mais barato e aí incentivou a economia, agora eles estão tomando uma trauletada dos chineses. Você vê com carro, eletrificação, tudo, alguma conta os Estados Unidos está pagando, né? Com essa treta comercial. A treta começou sempre com a China, né? O Donald Trump sempre posicionou China era o problema dele. Não, sim. E acho que tem aí uma concorrência desleal, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas acho que tem uma concorrência desleal da China. Que talvez aí, nesse caso, seja legal ter uma barreira, alguma coisa assim. Mas, cara, a gente se beneficiou muito com o avanço da China também. Eu lembro da minha casa, quando eu era pequeno, as superfícies, assim, os móveis eram todos vazios, né? O brinquedo era muito barato, muito caro, né, quando eu era pequeno. E de repente a gente foi inundado de coisas da China. É verdade. Né? Pula. Hoje... Você compra tudo na internet. É verdade. Bela observação. Então, isso foi muito bom para todo mundo. Você vê criança com brinquedo barato, né? Tem vantagem. A gente não... tem esse mito também, o Sami pode explicar melhor aí, que déficit comercial, né? A gente vê lá no jornal, geralmente, o pessoal dizendo, a balança comercial está negativa para o Brasil. Isso não é necessariamente ruim. Né? Quando um americano compra um carro japonês, ele dá dólares em troca. O japonês vai fazer o que com esse dólar? Fica com esse dólar na mão, geralmente o que ele faz é investir nos Estados Unidos. Ele compra um título público americano, o que é ótimo para os Estados Unidos. Né? Ele faz baixar os juros, essa ação dele de comprar um título ajuda a baixar os juros dos Estados Unidos. Mas quando acabar essa confiança... Tchau, pessoal. Pessoal. Que é o que está acontecendo. Exatamente. A turma não está mais colocando dinheiro no Exatamente. Esse é que é o medo. Claro. Ninguém confia mais nos Estados Unidos como... Porque Estados Unidos tem 60% de dólar, está na mão do americano. Quando o cara não acreditar mais nesse título público americano, nessa dívida, que nem o Sami fala, mas não tem problema, porque o dinheiro é deles, eles vão rolando a dívida. Mas e quando o mundo fala o seguinte... isso aí não funciona mais. Agora é a China. Porque a China foi por outro caminho, né? Sim. E esses dinheiros, né, que a gente vê... Gente, é um negócio maluco, porque os Estados Unidos, o que eles gastavam de dinheiro com essas ONGs... Sim. Pelo mundo... Jorrava dinheiro. Então... É impressionante esse negócio. Mas isso assustador. Bilhões e bilhões... Ele cortou todos esses parasitas. Cortou todo esse esquema. Então, isso que o Emílio está falando, né? E que o Zuckerman também, dele sempre falar da China e de falar em retomar a era da indústria do americano, lá dos carros e tudo mais. E ele está enxugando, tirando também todas essas participações em OMS, em USAID. O que ele estaria pretendendo em relação a poder? Tornar, tudo bem, tem o slogan dele lá, tornar os Estados Unidos, mas também tem esse crescimento da China, onde ele iria realocar ali para os americanos, que a início seria taxar, ele diz, né, eu estou taxando quem está me taxando. Qual seria o maior objetivo dele dentro dos Estados Unidos? Resolver essa dívida que o Emílio está falando, que parece que ele está enxugando ali o Estado e querendo arrecadar mais. Eu acho que são duas coisas diferentes, né, meu? Uma tem que cortar mesmo, né? Tem que cortar esse matagal e tá muito alto, tem que cortar de baixo todos esses parasitas que tem aí no governo americano, em qualquer governo, né? Isso é um problema da democracia, na real, né? Os grupos de interesse vão tomando conta, então tem que passar uma motosserra mesmo nisso. Se eu fosse Trump, eu até pegava ali a motosserra do Milley e é bom que ele corte, né? Tem muita coisa, talvez tenha sido aí meio exagerado, meio de qualquer jeito como ele fez, mas enfim, tem que diminuir o Estado, isso é excelente que ele faça. Está agora anunciando o corte de imposto também. Mas a outra coisa é essa visão econômica dele de tarifa. O Trump gosta muito de tarifa e não sei se vai dar certo. É arriscado. E a União Europeia, você acha que ela vai se prejudicar muito? Eu acho que sim, né? Porque na Europa os caras estão preocupados, né? Que a Europa já vive em dívida, né? Tem uma geração que é velha, né? Que não consegue mais pagar, não tem mão de obra, né? Na Europa. Pois é, muita gente está falando que o Brasil, talvez até a Europa, vão se beneficiar, né, dessa guerra comercial toda. O Brasil aí teve até uma sorte e se a China vai deixar de vender para os Estados Unidos, o que ela vai fazer com toda a sua produção?
provavelmente vai para a Europa, vai para o Brasil. Então talvez os preços de produtos baixem para nós aqui, que talvez seja outra vantagem, né? Então é de se esperar, mas tem um problema aí grave também nessa história do Trump, é ele mudar de ideia toda vez. Isso para um cara que está querendo abrir uma fábrica nos Estados Unidos, está querendo abrir um negócio, é muito ruim. Segurança, né? Jurídica, política, você não sabe o que vai acontecer. Previsibilidade. E vai demorar um tempo, né? É que nem a Europa querer se militarizar agora. Sim. Vai demorar 10 anos para a Europa ter um sistema de defesa eficiente mesmo, como sempre Estados Unidos que bancou. Porque Estados Unidos que sempre segurou a Europa com a OTAN e tal, que é tudo Estados Unidos. A OTAN é Estados Unidos. O Trump chegou a ameaçar também a cortar a verba para a OTAN. Sim, aí acabou. Então, mas isso custa. Muito. Quanto custa a segurança americana? É 1 trilhão por ano, cara. Esse negócio custa lá. As guerras, e quem paga é o imposto, pô. O americano. É o imposto. Então, ele quer fazer meio ser anti-Haddad lá. Ele quer tirar o imposto em cima dessa economia. Protecionismo. É isso que ele quer fazer. Ele investe no próprio Estados Unidos e a ele falou, eu vou agradar agradar o pagador de imposto americano. Sim. Então é isso que ele está fazendo. Essa taxação que ele está falando do México e do Canadá é droga. É droga que entra pelas fronteiras. Ele fala que com isso ele vai gerar mais emprego nos Estados Unidos. Mas pode dar muito errado. Não, é uma tentativa do cara. Alguma coisa tem.